noite a todos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada vida, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos e vamos iniciar nesse momento o culto de ação de graças pela formatura da turma de teologia do curso de formação ministerial do Seminário Teológico Nazareno do Brasil, Polo Rio Claro, Distrito Nordeste Paulista.
Neste momento, convidamos todos a ficarem de pé para entoar o hino nacional brasileiro. Podem se assentar. Gostaria de estar chamando o Adriano, aluno do seminário, estará lendo a palavra de Deus. A leitura oficial do seminário. Boa noite, amados. Graça e paz. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora, para fazer uso da palavra, em oração de gratidão, convidamos nosso coordenador, reverendo Gustavo da Costa.
Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, nós te louvamos pelo teu grandioso amor que tens tido para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E mais um ano podemos estar reunidos para aqui celebrar este momento tão especial, onde esses amados irmãos concluem mais uma etapa das suas vidas, onde eles terminam a sua capacitação para que eles possam estar te servindo. Deus, nós te agradecemos, porque diante de tantas lutas e provas, o Senhor tem nos sustentado. Nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome. Amém. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé para a gente passar alguns minutos adorando ao nosso Deus? Se não fosse por Ele, a gente nem estaria aqui nessa noite. Então a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio. Eu convido você a fechar seus olhos e levantar suas mãos para os céus e oferecer o teu melhor louvor e a tua melhor adoração nessa noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia, Deus. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode declarar que Ele é grande? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aleluia. A cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer. Aleluia, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Como um coral, querido, levante a sua voz e cante. Queremos o teu nome. Queremos o teu nome
Muito obrigado, Senhor. Confiamos em pois e céu, aleluia, Deus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. E céu, aleluia, Senhor, aleluia. Deus é bom, amém, aleluia, Jesus. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Ao único que és digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que és digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia, Jesus. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Levante suas mãos e adore a Ele. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos, Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser somente a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir o nome dEle, querido? Aleluia, Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. É noite de agradecimento, querido. Eu creio que os formandos estarem aqui nessa noite, eu creio que não foi fácil, não é? Se não for para Ele e por Ele, então que o nome dEle seja engrandecido através da vida de cada formando que está aqui nessa noite e através da sua vida também. Amém?
Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. Aleluia. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sobre todos é Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Cante aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome dele, dar um glória a Deus aí. Aleluia. Em continuidade ao ato solene de formatura, convidamos o reitor do Seminário Teológico Nazareno do Brasil para fazer uso da palavra, o reverendo Natanael Pinto Cardoso. Os irmãos podem assentar. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa noite o Espírito Santo está entre nós, está trazendo realmente um sentimento de celebração e alegria. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa formatura dos nossos queridos formandos, celebrar e reconhecer aquilo que Deus tem feito na vida de cada um, pela força que Deus tem dado de estar aqui nessa noite, depois de alguns anos ou de algum tempo trabalhando com a mente, não é? Porque diz que o estudante não trabalha bastante. Eu gostaria de trazer algumas palavras, não somente aos formandos, mas também a toda a congregação. Prezados irmãos, nosso querido reverendo superintendente Luiz Henrique Biazon, pastores, professores, coordenador, familiares e formandos. Para nós da reitoria do Seminário Teológico Nazareno do Brasil, uma grande honra fazer parte dessa formatura. Sabemos que para chegar até aqui houve bastante empenho de toda a equipe do Polo, como também dos formandos e seus familiares. Portanto, hoje é um dia de celebração. Vocês formandos escolheram um bom caminho, o do estudo da palavra de Deus, da teologia, da história, do ministério e de algumas disciplinas de ciências sociais. Tudo isso tem sido ministrado a vocês como ferramentas para serem usadas no propósito que Deus tem na vida de cada um. Todo dom que Deus tem dado juntamente com o conhecimento adquirido e as experiências de vida com Deus são potencializados pelo poder do Espírito Santo para as obras que Deus já preparou de antemão para que vocês andem nelas. Sendo assim, o papel da educação teológica dentro da Igreja do Nazareno é de grandíssima importância. O Seminário Teológico Nazareno do Brasil foi criado em 1962 como uma instituição de ensino pela Igreja Global para treinar ministros e ministras e possibilitar que o lema "Fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações" seja uma realidade. Hoje o STNB funciona basicamente através da educação descentralizada,
possibilitada pela criação de polos organizados pelos distritos que ministram o curso de formação ministerial e teologia em 2 modalidades, semipresencial e presencial. Para alunos que não conseguem chegar até os polos, o STNB dispõe da modalidade à distância. Esses polos estão sob supervisão acadêmica direta do STNB, que valida cada disciplina segundo os critérios estabelecidos pela Coordenação Regional de Educação da América do Sul. Atualmente, o STNB é a única instituição em jurisdição no Brasil que está credenciada pela Junta Internacional de Educação da Igreja do Nazareno e faz parte do Consórcio Global de Educação. Isso quer dizer que todos os alunos que se formam com crédito acadêmico podem continuar seus estudos nas diversas escolas de ensino superior que a Igreja do Nazareno mantém no mundo para completarem o mestrado ou o doutorado. Nesses últimos 2 anos, a reitoria do STNB tem desenvolvido um sistema nacional de educação teológica que implica na unificação de processos administrativos e acadêmicos, que passa tanto pelo credenciamento de professores, quanto pela garantia de que cada professor respeita integralmente o sílabo ou conteúdo programático de cada disciplina. Assim sendo, estamos cada vez mais próximos do dia em que poderemos dizer que não importa se um aluno está em São Luís do Maranhão ou em Porto Alegre, ele irá ser ministrado com os mesmos conteúdos e metodologia de ensino que a educação teológica nazarena estabelece. Desde 2019, o STNB também promove o curso de formação missionária para aqueles que, tendo um chamado de Deus para o campo missionário, desejam ser missionários patrocinados das Missões Globais, a agência de envio de missionários da Igreja do Nazareno. Neste ano de 2022, esse curso terá mais 2 ênfases além da transcultural. Também teremos a ênfase em missões urbanas e a ênfase em mobilização missionária. Para nós é uma alegria poder contar com este polo em Rio Claro, como parte da rede de educação teológica nazarena no Brasil, que já conta com 40 polos e cerca de 500 alunos. Desafiamos a cada um dos formandos que promovam essa escola de ministros onde servirem, pois o seminário não é apenas para pastores, mas para ministros de Deus, que recebendo um chamado independente da área de atuação, possam ser bem preparados para desempenharem seus dons e talentos na igreja local ou no campo missionário. Que Deus abençoe. Neste momento, eu estarei apresentando a vocês os nossos formandos. A turma do Polo de Rio Claro, pertencente ao distrito Nordeste Paulista, ela é composta pelo Carlos Alberto Teixeira de Amaral. Pode se colocar de pé, por favor. Cristiano Gava. Eliana Aparecida Lopes Ferreira de Queiroz. Fábio Binotto. Jaime Ginês Júnior. Jonathan Henrique Franco dos Santos. José Ailton Laurindo. Josemiel Tiago Pereira. Juliana de Cássia Barbosa Terciotti. Maria Isabel Russo Real. Neuza Vitorati Dias Cordeiro. Neste instante, passamos a palavra ao reverendo Luiz Henrique Biazon, pastor dessa igreja local e superintendente do Distrito Nordeste Paulista. Muito boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus.
seja sobre a vida de cada um de vocês. É uma alegria hoje estarmos juntos, reunidos debaixo da autoridade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para juntos celebrarmos esse tempo de vitória, de conquista, esse tempo que é de celebração. Eu quero me dirigir aqui aos meus colegas formandos, alunos, pastores, líderes, futuros bispos, apóstolos, gente assim que vai voar longe. Nós louvamos a Deus por cada um de vocês. Uma alegria receber aqui os nossos irmãos, reitor, eu já não sei mais a nomenclatura que a gente, vice-reitor, acadêmico e vice-reitor administrativo. Tá vendo só? A gente vai aprendendo cada dia, porque hoje a gente vai aprendendo novas terminologias, novas palavras, novas expressões, e é muito bom recebê-los aqui. Quero também deixar um abraço carinhoso aqui a todos os professores do ETED, aos mestres que têm ensinado com carinho e com perseverança e zelo a palavra do Senhor. É o pastor Gustavo, o coordenador do nosso polo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Se quiser deixar a luz acesa, é bom ter luz acesa. Eu acho que caiu alguma coisa aí. Tá bom, às vezes cai mesmo. A gente começa a falar aqui com muito poder, começa a cair tudo. Vai caindo tudo. Só nós é que ficamos em pé, porque nós estamos debaixo da graça do Salvador. Você trouxe a sua Bíblia? Eu quero abrir a palavra do Senhor com você. Eu quero deixar aqui uma palavra para os nossos formandos nessa noite, e eu tive pensando em algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu estarei aqui de costas para vocês, tá? Mas de vez em quando eu dou uma viradinha aqui para olhar para vocês, tá? Alguns aqui eu conheço assim muito de perto, né? Muito próximo, porque congregaram com a gente aqui por muitos anos, e eu conheço de muito tempo. Outros eu conheço de vista, e alguns eu estou vendo agora aqui. Mas são todos muito bem-vindos. Os que não são nazarenos precisam se converter logo. Tá? Os que não são nazarenos podem se converter. Pode dar um jeito aqui que a gente... Ó, o Cristo está olhando sério para mim ali, ó. Mas vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. E essa é só uma brincadeira, mas todos são bem-vindos. Eu quero ler um texto das Escrituras, que é um versículo áureo do seminário, que nós lemos aqui hoje já, que está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso de número 15. Já foi lido esse texto, eu quero apenas repeti-lo como fundamento de algumas coisas que eu quero considerar com vocês, como alicerce para a nossa fala nesta noite. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Timóteo, ele diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem, que tem habilidade com a ferramenta de trabalho. Assim como um médico, ele manuseia bem o bisturi, assim como um advogado conhece bem o Código Penal, assim como um pedreiro trabalha bem com as suas ferramentas, o pastor, o obreiro, o ministro, o líder, o servo, ele precisa manusear, ele precisa ter habilidade com a palavra de Deus, com a palavra da verdade. E eu gostaria de pensar aqui hoje com vocês em alguns princípios de liderança, princípios na vida do líder e princípios de todos aqueles que são chamados e vocacionados ao ministério pastoral. Eu não sei se todos vocês serão pastores de uma igreja local, tá?
mas eu sei que todos vocês são líderes. E vocês todos estarão liderando, e já estão liderando. E vocês todos terão que servir, porque nós somos chamados para servir. Nós somos diáconos, nós somos servos, nós somos ministros, nós somos pastores, mestres na casa do Senhor e no reino de Deus. É tão bom ver aqui a irmã Neuza, né, irmã Neuza? Uma guerreira que não olha para as circunstâncias, ela tem um desejo, ela vai em frente. Hoje aqui, ó, recebendo mais um diploma, né, irmã Neuza? Louvado seja o Senhor. Ao lado Abel, perseverando, né? Perseverando em servir ao Senhor. E aqui, Juliana, estou falando daqueles que eu conheço mais. Viram ali o Carlão, que não sabe só soldar ferro, não, ele sabe pregar a palavra. Né? A Eliana, o Fábio. E Fábio, quantos anos de estrada, né, Fábio? Que bom vê-los aqui e todos os demais. Me perdoe não citar o nome de vocês, eu apenas fiz uma referência a esses que caminharam comigo aqui por muitos anos. Né? Será um prazer ter vocês aqui caminhando comigo por muitos anos. Princípios de liderança, princípios e marcas na vida de um líder, marcas na vida de um pastor. Warren Bennis disse certa ocasião: muitas vezes é difícil definir liderança e definir o que é um líder. Mas ele diz algo extraordinário. Ele diz que liderança é parecida com uma beleza. E por que ele diz isso? Porque é difícil, às vezes, definir liderança, mas é fácil reconhecê-la. Porque quando você vê algo bonito, você diz, é bonito, é belo, é muito bonita. Algumas definições de liderança que nós conhecemos trabalham muito nessa linha. Líder é aquele que influencia, que guia, que dá direção, que estabelece o caminho. Líderes são administradores de pessoas que fazem as coisas de forma correta, que trabalham com correção, que estão firmados sobre valores imutáveis. Na visão de Dr. Maxwell, ele trabalha com uma definição de liderança mais simples, mas não menos profunda, quando ele diz de forma simples que liderança é influência. A pergunta talvez que eu preciso fazer para vocês hoje aqui, em cima dessas definições simples de liderança que vocês conhecem tão bem, quem é que tem influenciado vocês? Quem é que tem influenciado a vida de vocês? Quem é que os influenciou a vir para o seminário? Quem é que os influenciou a servir, a deixar tudo, a pagar o preço? Quem é que os influenciou? Quem é que tem marcado a vida de vocês? Porque assim como pessoas marcaram a vida de vocês, certamente vocês marcarão a vida de outros. Porque a influência, ela acompanha o líder, ela deixa pegadas. Então nós, quando pensamos em liderança, nós pensamos nesse poder da influência. Mas Maxwell também nos ensina que se ele sintetiza liderança como influência, ele nos diz de forma simples que é necessário lembrarmos que nós estamos em níveis diferentes de liderança. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós pensamos em liderança, e eu dividi aqui em 3 áreas simples. Quando nós pensamos em liderança, nós pensamos em servos, em ministros e em diáconos. Quando nós olhamos para o texto, por exemplo, de Mateus capítulo 20, eu vou ler alguns textos com os irmãos. Quando eu vou para Mateus capítulo 20, se você quiser colocar para mim aí, Lucas, aí eu ganho tempo aqui, porque você é mais rápido do que eu, tá? Mateus capítulo 20, verso 26,
e Colossenses capítulo 1, verso 23. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Nós estamos falando de níveis de influência e níveis de liderança. O servo é aquele que vai servir a todos. Então, se nós somos servos, nós estamos servindo sempre. Ministros, Colossenses capítulo 1, verso 23, diz assim: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós somos servos, mas nós somos ministros. O próprio apóstolo Paulo está dizendo que ele é ministro. Ainda falamos de diaconia, quando nós pensamos em 2 Coríntios 3, 6, nós pensamos em 2 Coríntios 6, 4. Coloca esse texto para mim, por gentileza, Lucas. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos, como ministros de Deus, na paciência, nas aflições, nas privações e nas angústias. Nós somos ministros, níveis de liderança, níveis de influência. Mas a Bíblia também nos ensina não só sermos servos, sermos ministros, sermos diáconos, a um outro nível, o bispo. A Bíblia apresenta-nos o bispo, que é aquele que vigia, que dirige, que supervisiona o trabalho de líderes, de ministros, de servos e de pastores. Ele está administrando constantemente. Atos, capítulo 20, verso 28, e 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2, diz assim: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 e Tito capítulo 1, verso 7. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E por fim, Tito diz assim: porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, não ganancioso. Liderança é aquele que influencia, mas são níveis diferentes. Vemos servos, vemos ministros, vemos pastores, vemos os bispos, mas a Bíblia também nos fala dos presbíteros. E os presbíteros são os líderes mais maduros. Os presbíteros são aqueles que são mais experientes, né? Transmitem com sabedoria e com prudência. Quando nós olhamos para Atos capítulo 11, verso 30, Atos 14, 23, Atos 20, 17, nós vamos ler textos referindo-se a esse nível de liderança. E eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Outros textos vão ensinar para a gente a mesma coisa. Atos capítulo 14, verso 23 e Atos 20, verso 17. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Liderança é influência. Então nós estaremos influenciando em qualquer nível que nós tivermos, como servos, como ministros, como pastores, como presbíteros e como bispos. Mas é importante nós lembrarmos, e eu estou citando muito aqui Maxwell, porque ele escreve muito para a liderança. Então nós aprendemos também que um líder é alguém que foi escolhido. É alguém que tem um chamado,
E eu gostaria de falar um pouquinho com vocês acerca disso, porque nós que somos chamados, e vocês foram chamados, nós somos escolhidos. E João capítulo 15, verso 16, é um texto áureo que nos fala dessa escolha que o Senhor nos fez. Veja o que João 15, 16 diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. Nós fomos escolhidos. Você recebeu um chamado para liderar, você recebeu um chamado para ser líder, você recebeu um chamado para ser um ministro da palavra, um servo do Deus Altíssimo, você recebeu uma palavra de Deus. E talvez em breve você se torne um bispo ou um presbítero, e você estará sempre influenciando todos aqueles que estão ao seu redor. Nunca se esqueça de que você foi escolhido por Deus. Quando nós pensamos em chamado, que somos escolhidos, o chamado do Senhor não é uma escolha humana. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos chama. E pensando nisso, eu quero compartilhar com vocês uma frase extraordinária, de que o ministério é algo sublime, o ministério é algo divino e extraordinário, porque se nós fomos escolhidos, somos chamados, o ministério não pode ser encarado como um emprego. O ministério não pode ser visto como um emprego, que eu vou ou não vou, ou que eu deixo a hora que eu quiser. Porque se eu fui chamado para o ministério, seja em que nível for, eu não posso abandoná-lo a hora que eu quiser. Eu só posso deixá-lo quando aquele que me chamou disser: chegou a hora. Porque nós não temos aposentadoria. Quem é chamado para servir ao Rei por toda a vida. Nós também não servimos a Deus por salário, nós não servimos a Deus por recompensas terrenas, apesar de tê-las e necessitarmos delas, mas nós não servimos a Deus por salário. Nós servimos a Deus porque Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos capacitou e Ele tem nos dado a unção, que nada mais é do que capacitação para podermos fazer a sua obra. Deus nos chama, é Ele que nos chama, mas a igreja é que reconhece o chamado. A congregação é que reconhece o chamado. E quando alguém tem um chamado, todos nós percebemos rapidamente: fulano, fulana, ela tem um chamado de Deus, porque nós podemos ver paixão, amor, disposição, desprendimento pela causa, pela obra, pelo serviço, por pessoas. Somos chamados por Deus. A igreja reconhece o nosso chamado. Nós somos chamados a um ministério santo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Por favor, Lucas, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9. Diz assim: Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Não é extraordinário? Que ao estarmos servindo ao Senhor, nós nos encaixamos nesse texto. Fomos chamados com santa vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é chamado é alguém muito especial. Por isso, nós não podemos achar ou pensar que estamos na obra servindo como ministros, servindo como pastores, porque nós não tivemos outra coisa para fazer na vida.
Muito pelo contrário. Deus nos vê e nos chama porque nós somos alguém escolhido e alguém especial. Então lembre-se que você é uma pessoa especial. Não no sentido de sermos superiores a ninguém, porque nós não somos, mas especial, porque Deus viu em cada um de vocês algo extraordinário que Ele quer usar na sua obra, na sua igreja, na sua casa, entre os seus, no meio do seu povo. Então lembre-se disso, que você é alguém especial, porque o Pai, o Deus Santo, nos chama para um ministério santo. E se o Deus que chama é santo para o ministério santo, Ele quer que os seus ministros sejam santos. Ele quer que os seus obreiros sejam santos. Ele quer que os seus pastores sejam santos. Por isso o chamado é tão especial. Quero lembrar também que o pastor, o ministro, o servo, ele que é chamado por Deus, ele tem uma mensagem especial para pregar. Ele tem uma mensagem para anunciar. A mensagem que ele tem para anunciar não é dele. A mensagem que eu anuncio não é minha. A mensagem que nós pregamos não é nossa. A mensagem é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa mensagem. Nós estamos anunciando o tempo todo a mensagem, as boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho que é as boas novas, mas é as boas novas de Jesus Cristo. É Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos transforma, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos consola, quem nos conforta, é Ele que nos dá uma nova vida, é Ele que nos dá a capacidade de jogarmos fora tudo que não presta, e é Ele que nos reveste de novos valores, de novos princípios, é Ele que nos chama. Por isso o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 1, verso 8, ele diz: escuta, o que eu prego é o evangelho de Jesus Cristo e a sua cruz. Se alguém aparecer pregando outro evangelho que não seja esse, seja anátema, porque só há um evangelho, o evangelho do Senhor Jesus. Você é especial, você tem um chamado do Deus Santo. O pastor, o líder, o ministro, o servo, é alguém especial, porque é alguém espiritual. Nós precisamos ser espirituais, tementes ao Senhor, apaixonados pela sua palavra, apaixonados por pessoas, mais do que por qualquer outra coisa. Nós somos espirituais, porque o Espírito de Deus habita em nós e Ele tem nos transformado. Nós somos espirituais. E como espirituais, nós somos aprovados, conforme o texto que nós lemos de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Nós somos aprovados e nós não temos nada do que nos envergonhar e nós manuseamos bem a palavra da verdade. Se somos aprovados, se somos espirituais, nós temos uma genuína e verdadeira e autêntica autoridade espiritual. Porque fomos dotados da autoridade que o Senhor mesmo nos dá. Ele nos capacita e a autoridade que nós temos é dada pelo Senhor. Porque fomos chamados, temos autoridade e a nossa autoridade ela é autêntica. E para a gente encerrar, porque eu já anotei tantas coisas aqui compartilhando com vocês, o pastor, o líder, o servo, o ministro, mas falando mais do pastor, é o líder, tem a liderança que guia o rebanho, que guia as suas ovelhas. Na definição, lá no início, quando nós dissemos sobre liderança, que é aquele que guia, que é aquele que orienta, que dá o caminho, que administra, conforme João 10,16 nos ensina, as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor. As ovelhas seguem o seu pastor. Por que as ovelhas seguem o seu pastor?
porque elas são obedientes e submissas. E por que é que elas são obedientes e submissas? Porque o pastor a espanca? Não. As ovelhas seguem o pastor, porque elas são obedientes e submissas, porque o pastor as dirige corretamente, com paixão, com amor, com correção, porque o pastor demonstra para com elas amor, porque o pastor cuida das feridas e trata as machucadas. Nosso maior exemplo é sempre o Senhor Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o supremo pastor. Ele é aquele que deixa em nós marcas profundas. Mas quando nós olhamos para a vida de Jesus nos evangelhos, nós percebemos e entendemos que o ministério de Jesus foi muito curto. E Jesus sabia que o tempo dele na terra seria muito curto. Do dia em que ele começou o seu ministério, depois do batismo de João Batista no Rio Jordão, até a sua assunção, são 3 anos e meio. Jesus sabia que o tempo dele era curto, então ele preparou os seus, ele chamou aqueles que ele queria, ele separou e ele compartilhou com os seus discípulos a sua própria vida, como diz Marcos capítulo 3, verso 14. E Jesus foi para todos os seus discípulos um modelo de vida. Jesus transmitiu, ensinou, mas viveu com eles e transmitiu a eles a própria vida. Então Jesus se torna um modelo para todos nós. Porque Jesus, ao andar com eles e ao ensiná-los, ministrando ao coração e à mente, Jesus os capacitou, Jesus os inspirou, Jesus os motivou, Jesus os mobilizou para uma missão, Jesus intercedeu por eles e os enviou. E disse: o que vocês aprenderam de mim agora, coloquem em prática. Porque eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, e toda a autoridade eu vos dou. Então Jesus é o nosso modelo supremo. O apóstolo Paulo, entendendo a visão e o ensinamento de Jesus, ele escreve para a gente em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. E eu vou terminar com esse versículo para eu não me estender mais. Veja o que o apóstolo Paulo compartilha conosco em 2 Timóteo 2, 2. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. 2 Timóteo 2, 2. É 222. Você decora facinho. O que você ouviu, o que você aprendeu, transmita a outros. Passe o bastão. Ó, se eu olhar para mim, você vê minha barbinha branca já. A turminha ali também já está. Né? O que nós ouvimos da geração antiga, o que nós ouvimos dos nossos pais, daqueles que nos influenciaram, daqueles que nos inspiraram, nós estamos transmitindo, nós estamos ensinando, treinando, capacitando, motivando, intercedendo, porque nós sabemos que nós vamos passar. Vocês estão chegando, servindo o rebanho, servindo o reino. Então, o que vocês aprenderam nesses 4 anos de seminário com os professores, o que vocês têm visto na vida dos pastores, o que vocês têm aprendido, levem avante e instruam outros. E vivam com intensidade, com alegria. Vivam servindo ao Senhor, apaixonadamente, todos os dias. E onde Ele os colocar, e o que vocês estiverem fazendo para servi-lo, seja como servo, como obreiro, como ministro, como pastor, como bispo, como presbítero, façam o melhor e vocês estarão influenciando uma geração. Deus os abençoe e parabéns para vocês.
Fará uso da palavra o reverendo Gustavo da Costa, coordenador do Polo e professor, escolhido como paraninfo da turma. Boa noite a todos. Graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Talvez para muitos aqui não sabem o que é estar aqui. Mas eu quero olhar aqui para trás e dizer, ufa, acabou. E Deus é bom. Em todo tempo e em todo tempo Ele é bom. Ele que sustentou cada um de vocês. E eu louvo a Deus pela família de cada um de vocês. Foram esses que entenderam o tempo a qual vocês escolheram passar dentro do seminário, se preparando. Então, vocês também fazem parte de tudo isso que está acontecendo aqui. E nós queremos, nesta noite, glorificar e adorar o nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em favor destas celebridades que aqui estão, né? Falar aqui alguma coisa é tentar roubar a cena daquilo que vocês são. Mas eu quero dizer para vocês, vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Não abandonem o Senhor em nenhum momento da vida de vocês. Sejam fiéis ao Senhor em todo o tempo. E na nossa reunião que nós tivemos em outubro, mesmo ainda de uma forma remota, eu dizia para eles assim, precisamos escolher o paraninfo. E eu vi ali ainda, de uma forma remota, alguns olhando e dizendo assim, o Senhor é o Senhor que nós queremos que seja o nosso paraninfo. E é uma honra poder estar aqui. E eu quero dizer que nesses anos que passamos juntos, foi uma experiência maravilhosa. E ver cada um de vocês hoje aqui é a vitória de vocês, mas também é a minha vitória. E eu louvo a Deus por acreditarem no chamado que Deus colocou. Chamado que Deus deu para vocês. O pastor Luiz falou aqui sobre aquilo que a igreja observa dentro do chamado. Mas vocês não ficaram apenas ouvindo. A igreja enxergou e o seminário preparou. Né? Então nós cremos que Deus tem algo poderoso sobre a vida de vocês. E ver aqui a dona Neuza nessa reta final. Eu digo para vocês, irmãos, no ano passado eu peguei um Covid, fiquei internado, quase morri. E para voltar a correr esse ano está difícil. Está complicado. Né? E a dona Neuza chegou no sprint final desse ano e falou assim, pastor, eu terminei mais um curso de capelania. Que exemplo, irmãos. Que coisa linda é isso. Observar aquilo que Deus faz. Ver a Maria Isabel lutando. Nos momentos mais difíceis, não podendo fazer o seminário, porque roubaram o carro dela. Mas parou por um tempo, retornando, e de repente, hoje está ela aqui. Juliana, irmãos, falar um pouquinho da história deles aqui é conhecer, né? Talvez os que estão aqui não conhecem de fato a história, mas aqui nós, que estivemos na linha de frente, conhecemos um pouquinho a história de cada um desses. Pudemos estreitar o conhecimento com a Ju, poder entender tudo aquilo que ela sonhava. E sabe, irmãos, que nesse tempo, nesse período que nós observamos, foi que muitos deram aquela ligadinha para a gente dizendo, eu estou pensando, e eu já sabia o que era. Estou pensando em dar uma parada, porque eu acho que não vai dar. Mas eu entendo que é aquilo que Deus faz. Porque lá em 2005 eu precisei casar também. Precisei parar um tempo. Era lua de mel, né? E de repente, eu dizia, volto ou não volto?
E eu tive que escutar a voz de Deus dizendo: eu te chamei, volte. E não importa o que aconteceu no meio do caminho, não importa quantas marcas vocês estão trazendo sobre o corpo de vocês, o importante é que vocês estão terminando esse ciclo. E Deus tem continuado a chamar a cada um de vocês. Cumpra com excelência aquilo que Deus colocou sobre as mãos de vocês. Pensando em um versículo a transmitir para vocês, eu me recordo aqui de Ruth, capítulo de número 1, verso de número 1, que diz assim: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém de Judá foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Elimeleque tomou uma decisão errada: abandonar Belém de Judá, casa do pão, lugar de louvor. Decidiu abandonar, porque aqueles que eram para estar praticando a justiça com retidão haviam abandonado. E neste processo houve um momento de muita luta e de dificuldade. O que eu quero dizer aqui, que Deus chamou vocês, não para agradar homens. Deus chamou vocês para servir a Ele. Sirvam com toda a integridade. Sirvam com toda a inteireza de coração. Uma das coisas que nós aprendemos no decorrer dos anos e da história é que precisamos ser aquele trigo que é moído. E às vezes vão nos moer. E às vezes vamos chorar sozinho. Mas eu quero dizer para você que vale a pena sofrer por Senhor. Porque depois da prova, Deus nos aprova. E eu creio que cada um de vocês tem sido aprovado. Pude conhecer o pastor Ailton, um homem guerreiro, que não parou pelo caminho, mas decidiu continuar. Pude conhecer nesse tempo esses 2 irmãos que vieram de Mogi. Alguns outros irmãos vieram também, mas não chegaram até aqui. Vocês venceram a distância, venceram, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pude conhecer pastor Cristiano, pude entender aquilo que Deus tinha sobre a vida dele, compartilhamos, e diante daquilo que Deus compartilha com a gente, mesmo às vezes se a gente conversar, Deus, no momento que nós decidimos cumprir com aquilo que Deus ratifica dentro do nosso coração, Deus traz a cura sobre a vida de muitos. Carlão, um grande homem com uma grande visão missionária. Para muitos ninguém conhece, mas o Carlão tem um ônibus, a carruagem de fogo. E sabe qual é o sonho do Carlão? Parar tudo. Abandonar a parte da solda. Não que isso não seja bom, mas ele entendeu que ele tem um chamado. Eliana, mulher guerreira, uma mulher que já passou por uma outra faculdade, já passou, mas decidiu obter mais conhecimento. Pastor Fábio, eu digo assim que hoje, nas nossas entrevistas, eu vou dizer para você, como Raul Gil disse, para você eu tiro o chapéu. Sabe por quê? Porque ele obedeceu. Tem aqueles bagre ensaboado que você fala assim, viu? Você precisa fazer. Ele vem, ele ingressa, ele pega o GDN e diz assim, eu posso fazer de 2 a 3 matérias, não é? Mas o pastor Fábio, parabéns, cumpriu com excelência. Foi obediente desde o início até o final. O que falar de você, Jonathan? Eu vou falar algo para os irmãos aqui, mas é uma conversa que tinha nos bastidores. Como que é, Kaique? O que ele precisava acontecer? Precisava se converter. Foram 5 anos aproximadamente
E era todo dia em sala de aula, o Jonas chegava assim, ei, hoje você vai se converter. O Jonathan, eu me recordo como se fosse hoje. Conheço a história dele. Em uma das aulas ele disse, pastor, eu sou filho de crente, mas eu sei quanto trabalho eu dei para minha mãe. Minha mãe chorou muito por mim. Foi isso, não foi, Jonathan? Ele iniciou no seminário, ele e o irmão dele. O irmão dele teve alguns problemas, parou, mas ele continuou. Quando ele entrou, ele não tinha bigode. E ele, no dia da foto aqui, ele falou assim, pastor, estou com cara de gente responsável. Eu quero dizer para vocês, pude aprender muito com vocês. Mas o que eu quero deixar para vocês, não sejam como esses juízes, que no tempo que tinham que fazer o correto não fizeram. E nós vivemos esse tempo de grande conflito, de grande luta, onde o que ganha ibope são aqueles que fazem mensagens para trazer um alento ao nosso coração, não aqueles que pregam para trazer um confronto para a nossa vida. Deus os separando. Deus os separou, cada um de vocês, para que vocês possam ser nesta terra algo para o esplendor dele, algo livre de toda contaminação. Foi para isso que Deus os separou. Que vocês possam nesse tempo, e eu creio nisso, que nesta geração que tanto sofre, por tantas palavras sem fundamentos, eu creio que neste tempo, Deus está levantando vocês, dentro do ministério de vocês, para fazer a obra dele. E eu encerro a minha palavra para vocês. Parabéns. Parabéns. Nesse tempo de grande luta que tivemos, eu acho, né, pastor Natanael, pastor Carlos, pastor Altieres, este ano de 2020 e 2021 nós aprendemos muito, né? Ninguém sabia esta novidade remota, né? Tínhamos o EAD, mas todos nós precisamos nos reinventar. E sabe o que aconteceu com a gente? Nenhum desses que iriam se formar no ano de 2020 deixaram de se formar. E nenhum dos que iriam se formar em 2021 deixaram de se formar. Todos chegaram até aqui. Sabe por quê? Porque vocês acreditaram em Deus. Vocês acreditaram no STNB. Vocês acreditaram. E eu digo aqui, na vida do pastor Gustavo, como coordenador do polo, e sobre a vida também da minha esposa. Então eu quero deixar aqui meus parabéns a todos vocês. Continue, não desista. Continue, como ali na visão, né, do Nemo, continue a nadar. Continue a servir. Vai ser golpeado, vai chorar, mas continue olhando para Deus, porque vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. E eu termino dizendo, quem tem Deus, tem tudo. Obrigado pelo privilégio de poder estar aqui e ser paraninfo desta turma. Deus abençoe a todos. Deus abençoe cada um da família dos formandos, que vocês possam ser bênção e continue abençoando a vida deles para que eles possam servir todos os dias ao Senhor até o fim. Amém? Gostaria de chamar a nossa formanda Neuza Vitorati. Ela estará homenageando o nosso paraninfo, reverendo Gustavo da Costa.
Para falar em nome da turma de formandos do STNB, convidamos a oradora da turma, Maria Isabel Russo Real. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Boa noite, todos os formandos, todos presentes. Imagina, apareceu. Bom, quão difícil é falar em minutos o que vivemos em 4 anos, alguns um pouco mais de tempo. Entre idas e vindas, conseguimos chegar até aqui. Começamos na sexta-feira, após uma semana corrida e muitas vezes exaustas. Nos reunimos para aprender, muitas vezes chegávamos cansados, desanimados, mas nossos professores e colegas nos animavam e saímos das aulas renovados. Grande maioria viajava do trabalho direto para o seminário. Aprendemos muitos uns com os outros e com os nossos mestres amados professores. Momentos de louvor e adoração. Ah, quantas saudades! E tínhamos momentos de intervalo, aquele intervalinho rápido para coxinha, né? Nosso remédio. Momento de descontração. Mas também tínhamos debates polêmicos onde nossos professores nos questionavam e através desses conseguimos crescer mais. Então, daquela sala aquecida, com pessoas de várias cidades, com a chegada da pandemia, veio um novo desafio para todos. Nosso coordenador, secretária, nossos professores e nós também. Passamos por uma mudança repentina e servimos uns aos outros com amor. Conseguimos juntos que todos participassem das aulas online. Só agradecer aos nossos professores pela compreensão em todo o tempo, professores, pastores e grandes amigos, que em todo o tempo não nos deixou desanimar, sempre estavam dispostos a nos auxiliar. Hoje, um ciclo em nossas vidas se fecha, mas outro se inicia. Não somos mais os mesmos. Estamos sendo aperfeiçoados e ainda mais sei que o nosso Deus ainda fará coisas maiores através de cada um aqui, que conseguiu hoje concluir. Deus abençoe grandemente a cada um de nós e nos dê sabedoria para continuarmos. Agradeço em nome de todos a vocês, esposas, maridos, namorados, namoradas, pais, filhos, que durante todo esse tempo nos apoiou e nos compreenderam, às vezes que precisamos estar ausentes de momentos especiais em família para estar no seminário. E eu deixo um versículo para nós que hoje, Salmos 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos e nos alegremos nele. Deus abençoe a todos. Obrigada. Paz. Agora, neste momento, os seminaristas de pé irão expressar seu compromisso perante Deus e a Assembleia aqui reunida. Para a glória de Deus e a expansão
salvação pela fé, o sacerdócio universal dos crentes, a infalibilidade da Bíblia, como única regra de fé e prática. E prometo proclamar mensagem de santidade ao Senhor e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para proceder à entrega dos certificados, gostaria de convidar o nosso reitor, Reverendo Natanael. Que momento precioso. Neste momento nós gostaríamos de, como instituição, entregar a esses irmãos o fruto do trabalho que vocês tiveram, que é o certificado em formação ministerial e teologia. Quebrando um pouquinho do protocolo aqui, eu gostaria de chamar então os meus vice-reitores. Pastor Carlos, isso não é quebra de protocolo, porque eles fazem parte da formatura. Mas eu gostaria de convidar os professores a se colocarem aqui. O Carlos poderia chegar até aqui, eu vou ficar aqui na ponta. Pastor Altieres, por favor. Seus professores, pastor Luiz Henrique, coordenador, por favor, podem ficar aqui numa fila. Os alunos vão chegar aqui, receber o certificado nessa ponta e vão passar a cumprimentar todos os irmãos. E antes eu gostaria de dar uma palavrinha com relação aos professores. Na realidade, os alunos são importantes, mas se há alunos, subentende-se que há professores. Eu louvo a Jesus Cristo pelas pessoas que Deus tem levantado em Rio Claro para ministrar aos corações dos alunos. Eu digo que esses professores têm um privilégio que nós não temos. Nós estamos lá na sede, no escritório, às vezes falando com os coordenadores e professores, mas nós não temos o privilégio que eles têm de acompanhar os alunos. Como o próprio pastor Gustavo disse, é uma experiência preciosa acompanhar esses alunos durante esses anos. E neste momento queremos fazer um tributo a todos os professores que investiram também das suas vidas na vida desses irmãos. Eu, como aluno, nunca esqueço de aulas de meus professores. E creio que esses alunos também vão levar no coração e na mente aulas especiais que o Espírito Santo também tem ministrado através desses professores. Que Deus possa abençoá-los. Vou pedir então aqui ao pastor Altieres que possa chamar cada um dos alunos. Vão chegar aqui, depois passar ali. Se puderem chegar, mesmo à frente dos alunos, se puderem ficar aqui todos, os alunos vão dar a volta. Vou chegar por aqui. Isso. Obrigado. Muito obrigado. Pastor Altieres. Amados, à medida com que eu for chamando, por favor, façam bastante barulho para esses irmãos que eles merecem nessa noite. Amém? Carlos Alberto Teixeira do Amaral. Cristiano Gava. Eliana Aparecida Lopes Ferreira de Queiroz.
Jaime Ginês Júnior. Jonathan Henrique Franco dos Santos. José Ailton Lourindo. Fábio Binotto. Josemiel Tiago Pereira. Juliana de Cássia Barbosa Terciotti. Maria Isabel Russo Real. Ineuza Vitorati Dias Cordeiro.
homenagear os professores e autoridades, convidarei os alunos para os prestigiarem. Gostaria de pedir a ajuda da Ana. Carlos Teixeira do Amaral entrega ao reitor Reverendo Natanael. Eliana Queiroz entrega ao nosso vice-reitor acadêmico, Reverendo Carlos Abeger. Fábio Binotto entregará ao nosso superintendente distrital, que não está aqui. Então, entrega ao nosso... Peraí, agora. Entrega ao nosso vice-reitor administrativo, Pastor Altieres. Pastor Altieres. Cristiano Gava entrega ao nosso coordenador distrital de educação, Reverendo Gustavo da Costa. Jonathan dos Santos entrega ao nosso professor, Kaique Lázari Ramos. Maria Isabel Russo Real entrega a professora do Polo, Esther Rosa. José Miel Tiago entrega a professora do Polo, pastora Helena Moreira. Juliana Terciotti entrega ao nosso professor, pastor Jaime Pereira Júnior. José Ailton Laurindo entrega ao professor do Polo, pastor Wellington Cristiano Medina. Jaime Ginês Júnior entrega à secretária Paula. Sou eu. Para finalizar este culto de ação de graças pela formatura da turma do Polo de Rio Claro, Distrito Nordeste Paulista, convidamos o pastor Jaime Pereira Júnior, secretário executivo do Distrito Nordeste Paulista, para fazer a oração de encerramento. Paz, amados, paz do Senhor Jesus, amém? Vamos se colocar em pé para
a gente encerrar, depois de tanta alegria, tanta comemoração, quantas emoções. Vamos estender as mãos, todos nós, para os formandos. Agora, como foi dito pelo nosso reitor, ministros de Deus, homens e mulheres vão, em nome de Jesus Cristo, impactar a sua cidade, a sua igreja local e a sua geração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos estender as mãos sobre eles, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui nessa noite de alegria, de formatura. Pai, é com muita alegria, Pai, que nós estamos, através, Pai, da Tua sabedoria, do Teu poder, formando, Pai, mais 12 ministros, Pai, ministros do Evangelho, pessoas, Pai, homens e mulheres que se dedicaram 4 anos, Senhor, estudando a Tua Palavra, com zelo, com alegria. E nesta noite, Pai, nós, como ministros do Evangelho aqui, os abençoamos, Pai, com toda a sorte de bênçãos. Pai, onde eles colocarem as plantas dos Teus pés, das Suas mãos, Pai, o Senhor possa abençoar, abrir portas. Pai, que esses homens e mulheres aqui nessa noite possam ser conhecidos, Pai, em sua cidade. Pai, conhecidos, Pai, na terra e principalmente conhecidos no céu, Pai. Pai, nós encerramos essa noite com muita alegria, agradecendo, Pai, por esse seminário, Pai, por toda a reitoria, administração, professores, Pai, coordenador, Pai, todos que estão aqui, visitantes, familiares que estão aqui essa noite, Pai, todos nós com uma só voz nessa noite, abençoamos esses formandos 2021, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos aplaudir em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Declaramos concluída a solenidade, procedendo-se ao cortejo de encerramento. Gostaria de chamar o irmão Adriano para